Boa noite, galera. Tô esperando aqui o Léo entrar para a gente fazer a live sobre exercício físico e imunidade. Então, o Léo tá entrando aqui. Deixa eu só esperar ele um pouquinho. E aí a gente já começa a nossa live. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Lembrando aí pro pessoal, quem quiser fazer pergunta, você pode enviar aqui na parte do comentário ou lá aqui na interrogação aqui do lado, tá bom? Então manda bala aí que eu vou falar, vou perguntar para ele. Cadê o Léo? Esperando o Léo aí. Cadê o Léo? Leonardo Brito. Léo tá entrando. Cadê? Cadê o Léo aí? O Léo tá, tô chamando o Léo aí, só que até agora ele não apareceu. O Léo. Peraí. Vamos ver. Grande Léo. Rogério, E tudo aí, bem? Léo? Tudo bom? Quanto Tranquilo? tempo, hein? Pô, cara, sabe o que eu tava pensando hoje? A gente se conhece há quase 20 anos já, cara. Desde o Princesa Isabel, né? Cara, eu acho que mais de 20 anos, É, porque a gente se conheceu em 96, a gente está em 2020, não é isso? 24 anos, é. cara, quase um quarto de século, hein? E a gente nadou junto lá. E aí, Enedina, como é que tá a Enedina, cara? Depois eu te falo Ah, então tá. sobre a Nedina, assim, depois com calma, assim, a gente conversa com calma. Show. Léo, um prazer ter você aqui, cara, na nossa live aqui que eu tô fazendo. Tô morando em Piracicaba, né? Sim, sim. E, poxa, é um prazer ter você aqui. Você é um cara que eu já conheço há muito tempo, além de amigo, a gente nadou junto, a gente trabalhou juntos aí na Fisilabor, enfim. E eu queria que você se apresentasse um pouco aí, seu percurso profissional aí, para o pessoal te conhecer um pouco Uhum. mais, porque depois essa live aqui vai para o YouTube, né? Então o pessoal Legal. vai continuar. Falam aí um pouco de você. Não, bacana, Rogério. Assim, eu até dei uma olhada hoje no canal do YouTube que você tem, vi as lives com o grande Marcão, também que você Isso, fez com ele, foi bem, foi bem legais, foram bem lúdicas também. E eu estou até vendo aqui que muita gente legal entrou aqui na live, que são pessoas de pós-graduação, pessoas formadas, de bom nível. Tem o Alexandre que entrou agora há pouco, eu vi, o Carlos também, que você conhece também lá da Fisilabra, o Ladinho, então um monte de gente bem legal que está participando da live hoje, então o nível vai ser bem, bem alto aqui para a gente, né? E é legal, Rogério, também que a nossa trajetória é muito parecida. A gente estudou na mesma escola, depois a gente fez a mesma faculdade, trabalhamos no mesmo lugar na Fisilabor, né? E a gente acabou se separando um pouco de cidades, mas a gente continua trabalhando pra caramba, né? E é muito legal, assim, ver essa trajetória nossa juntos, né? E o curioso, assim, que na época da Fisilabor foi um dos primeiros contatos que eu tive de um estágio com um nível bom, um nível alto, que nos forçava também a estudar, a estar sempre aplicado tecnicamente. E eu fiz uma pós-graduação, assim como você, logo depois que a gente se formou. A gente já fez uma pós imediato, depois disso eu fiz um mestrado também na área, pela extinta Gama Filho, que descansa em paz.
que acabou, né? E, e além A minha disso, pós foi lá não também, é- a minha pós foi foi lá em na Gama Jerusalém. Filhos, o treinamento de força, se eu não me engano, que você fez, né? Foi isso, treinamento esportivo. Treinamento desportivo, Isso isso. aí, treinamento esportivo. Eu tinha feito uma pós em fisiologia e depois eu acabei emendando num mestrado, que foi muito legal, foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz na minha vida. Além disso, sem querer me estender muito, eu, na época da Fisilabor, eu também comandei também algumas equipes, alguns times, em algumas empresas, como a IBM, Cato Hartford, TIM, Coca-Cola, Sede Nacional, Sede Senac, enfim, muita gente. E aí, nessa época, eu fiz uma pós-graduação pelo IBMEC de gestão de negócios. Porque na nossa faculdade, principalmente na época que a gente fez, não tinha nenhuma disciplina de gerenciar pessoas, projetos, processos. Então, foi muito também gratificante ter feito essa pós no IBMEC também, para poder aprender a lidar mais com isso. Então, eu fiquei meio que o tempo inteiro, Rogério, indo para a parte técnica e de gestão, técnica e gestão. E hoje em dia, meu foco é trabalhar em dar aulas em cursos de pós-graduação, pela Celso Lisboa aqui do Rio de Janeiro, dar cursos também nos finais de semana, também já viajei pelo Brasil inteiro, para Belém do Pará, para Itaperuna, para São Paulo, enfim, para diversos lugares diferentes para dar cursos. E de segunda a sexta, como a maioria das pessoas que estão nessa live aqui assistindo a gente, eu sou personal trainer. Eu começo a trabalhar nessa rotina pesada de 6 da manhã e termino até as 8h30 da noite, e às vezes até 9h30 da noite, o tempo inteiro, igual as pessoas que estão aqui nessa live. Então, por isso que eu me identifico muito com quem está aqui hoje, para a gente poder passar as informações da maneira mais objetivas, mais sucintas, para a gente poder render bastante nessa live, Rogério. Léo, então a gente já vai começar falando o seguinte, cara, você é um cara que é muito estudioso, ganhou o Prêmio Abril aí de saúde, que é um reconhecimento muito legal para um profissional da área, né? Que mostra o seu gabarito aí. E de que forma a atividade física pode ajudar nessa imunidade que tanto se fala aí nesses tempos de Covid-19? Acho que você tocou num ponto que é muito importante, que é a Covid, né? Eu estava levantando uns dados hoje, até de tardinha, sobre o número de casos de Covid no mundo inteiro. O último levantamento que eu tinha feito foi no dia 31 de março. E tinha aproximadamente de 800 mil casos no mundo inteiro. Hoje, em menos de 2 semanas, a gente está falando de 1.900.000 casos. É quase 150% a mais. E a estratégia que as pessoas mais têm usado, sim, os principais governantes, é o isolamento social, é ficar em casa. E isso afeta o nosso mercado absurdamente. Porque a gente tem tendo que se redescobrir, dar novos tipos de aulas. Depois até a gente pode trocar um pouquinho mais sobre isso também. Mas não tem como dissociar o exercício da imunidade. Porque tanto o exercício feito de forma aguda quanto crônica, ou seja, tanto o exercício quanto o treinamento, ele melhora a nossa imunidade. Então, assim, o papel é fundamental, tanto o treinamento aeróbico quanto o treinamento de força. Vamos explorar isso hoje durante essa live, e eu acho que a gente vai falar também sobre coisas que vão quebrar paradigmas de quem está assistindo essa live hoje. Então, acho que vai ser bem bacana a galera prestar muita atenção, porque vai ter muita informação legal. Legal. Léo, fala-se muito em não fazer atividade física intensa nesse momento, né? Por que a gente não deve fazer atividade física intensa nesse momento? Eu acho também um ponto bem interessante, Rogério, porque hoje as pessoas estão falando sobre curva J da imunidade, não sei se todo mundo já ouviu falar disso, e também tem a curva S da imunidade. Tem 2 tipos de curvas. Mas o que eu acho que já vai quebrar um primeiro paradigma é que uma coisa é o nível de condicionamento físico de cada um. E o que é o intenso para cada um deles, né? Uma coisa é um maratonista fazer um treino dele normal, que para mim vai ser super intenso, mas para ele vai ser um treino de base. Se eu fizer o treino dele, eu abro um processo de janela aberta e fico aberto a novas infecções, eu fico aberto a infecções, principalmente infecções do trato respiratório superior. Então, se eu fizer um treino acima do que eu posso, eu vou ficar mal e vou piorar a minha imunidade, vou ter uma imunossupressão. Mas o maratonista, se fizer o treino dele tradicional, não quer dizer que ele vai ficar com esse período de janela aberta. Então, já é uma primeira quebra, porque dá a impressão de que o atleta
ele já está sempre com a imunidade baixa, e isso não é verdade. Então, isso já quebra um primeiro paradigma. Ele pode fazer o treino dele. Então, uma coisa é o nível do treinamento dele e a intensidade do treinamento que ele está fazendo. É porque, na verdade, o atleta ele já trabalha sub, né? Porque aquilo dali seria o tranquilo para ele. E aí, quando a gente fala num corredor amador que trabalha acima do normal dele, ele já está facilitando essa inflamação ali das células musculares, né? Enfim, isso tudo pode acarretar assim, numa diminuição da imunidade, como você falou aí, né? Por exemplo, você é um triatleta. Eu te conheço da época que você fazia triatlo e pedalava até Volta Redonda e voltava antes para a escola. É uma coisa impressionante. Não faço mais isso, né? Agora eu só corro, Léo. Pô, caramba, só isso, né? Então, assim, se você talvez fizesse hoje o treino que você fazia 20 anos atrás, você ia aumentar a intensidade muito acima do que você pode. Com isso, você teria uma elevação de alguns hormônios de estresse, como cortisol. Daí você criando, nesse sentido, uma imunossupressão e piorando a sua imunidade por conta disso. Legal. Professora Fernanda Leão aqui. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode apertar aqui nessa interrogação aqui do lado, ou se não no comentário, que aí eu vou passando para o Léo aqui, tá? Ô, Léo, o American College of Sports Medicine, ele recomenda 210 minutos por semana de atividade física, né? E alguma diretriz mudou nesse período de Covid aí, com relação à atividade física ou não? Hoje, se a gente pegar as recomendações tradicionais, a gente fica entre 150 e 300 minutos, aí essa média de 210 aí fica exatamente por aí. Mas também fica 150 minutos, mas também, se você fizer numa intensidade vigorosa, que eu não estou falando uma intensidade supramáxima que possa piorar o sistema imunológico, mas uma intensidade vigorosa, você pode até diminuir esse tempo para 75 minutos por semana, por exemplo. Uma questão também que eu acho que é importante levantar, Rogério, desse volume de treinamento, desse tempo de treinamento, é o seguinte: hoje em dia as pessoas estão fazendo exercício, talvez até por conta de uma pressão social de fazer exercício. E isso é algo que também pouca gente tem relatado, porque antes ninguém fazia nada, de repente eu estou em casa vendo um monte de blogueiro fazendo exercício, e eu tenho que fazer exercício agora porque eu tenho que fazer, para ocupar minha cabeça. E eu não sei até que ponto, para a saúde mental, esse tipo de cobrança também é interessante, porque as pessoas olham aquelas pessoas que já faziam treinamento antes e querem imitar exatamente aquele blogueiro que está fazendo 1 hora, 2 horas de exercício, suando em cima de uma bike, eu quero fazer a mesma coisa. E aí você faz o exagero. Você conseguindo manter os 150 minutos de exercícios semanais, está excelente. E se você não fazia exercício antes, só de você começar, já vai fazer muita diferença para você aumentar a sua imunidade. Você sabe, Léo, que eu tenho notado muito, eu até entrevistei uma psicóloga, né, a Patrícia Furlan, que ela fez uma live aqui maravilhosa, tá no YouTube lá no meu canal. Que ela falou, cara, do atividade física hoje em dia, e você talvez veja isso na sua prática, né? As pessoas estão fazendo atividade física, cara, exatamente para não ficarem malucas dentro de casa, né? Porque é uma forma de repente, se desligar durante 40 minutos ali daquela rotina massacrante que a gente não teve, né? Durante a nossa vida toda, que é ficar praticamente o dia inteiro em casa, né? Você nota isso também na sua prática diária? Sim, com certeza. Muita gente até se questionando, assim, muita gente até comentando, nossa, e alunos que eu atendo à distância, e eles entendem que é importante fazer exercício e eles agradecem por estar fazendo a aula comigo naquele dia, naquele horário marcado. E, na verdade, acho que até é uma coisa de mão dupla, porque eu também agradeço também porque eu estou me sentindo útil nesse período. Então, não é só pelo lado de você estar trabalhando, dando aula, recebendo financeiramente, mas também deu também me sentir útil por estar ajudando e por estar também trabalhando aquela outra pessoa. E aquela pessoa que está treinando, que está fazendo exercício, ela sente a importância porque, às vezes, naquelas 24 horas, aquele é 1 hora que ela está cuidando só dela. E esse impacto também é imunidade, porque
a cabeça dela também pensa para frente, pensa que ela está indo bem, porque a imunidade não é só você fazer exercício, se você dorme mal, você se alimenta mal, como teve outra live também, né, que você teve não sei se foi ontem agora, mas eu assisti também no YouTube, falando sobre justamente esse lado nutricional. Mas se você só faz exercício, você se alimenta mal, dorme mal, tá com a sua família inteira te estressa, a imunidade vai cair, não vai ser só aquela 1 hora de exercício, mas às vezes aquela 1 hora é a única coisa que vai fazer com que ela melhore, com que ela pense melhor, com que ela melhore o dia dela. Legal. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, manda aí no comentário. Léo, você falou de uma coisa muito interessante na sua fala, que é o seguinte: a intensidade para cada pessoa, né? Do maratonista é uma, de uma pessoa que treina é outra. E aí eu vou fazer o link com isso que você falou, que eu também estou sentindo isso. Apesar de estarmos em casa e não termos academia, enfim, tudo para treinar, as pessoas estão buscando fazer mais atividade física em casa, inclusive sedentários. Porque já tem pesquisa que fala que exatamente sedentário é um grupo de risco para o Covid, né? Então, eu já ouvi isso de pessoas. E aí, qual as instruções para quem vai começar um tipo de trabalho nesse sentido, né, como profissional, com orientação de alguém, em casa, para que ela não passe do limite exatamente e tenha esse processo pró-inflamatório aí, que pode diminuir, né, a imunidade. Tem alguma instrução nesse sentido? Dá uma instrução bem genérica, que essa pessoa não vá procurar um profissional de educação física, alguém que possa ajudá-lo, que esse seria o melhor cenário de todos, né? Que ela procurasse algum profissional, algum professor para poder fazer esse tipo de atendimento, pelo menos para dar um start, mas não tendo esse tipo de acompanhamento, o ideal é você não forçar muito, até você pode até espaçar esse tipo de treinamento ao longo do dia, em várias pequenas pequenos rounds de exercício ao longo do dia, já são bem suficientes. Se você fizer, por exemplo, blocos de 10 minutos de exercícios espaçados, vamos dizer, 3 blocos de 10, de manhã, de tarde, de noite, às vezes pode ser até mais interessante do que manter do que 30 minutos que uma pessoa sedentária não ia conseguir fazer em sequência. Que talvez até você poderia até gerar um processo inflamatório, fazer aquela meia hora, que para ela pode ser muito intensa. Mas se elas passarem em blocos de 10 minutos, talvez seja uma boa solução. Agora também com relação ao qual tipo de exercício a pessoa poderia fazer, fica muito genérico falar, olha, faz com peso corporal. Mas nem sempre o peso corporal, uma pessoa que não faz exercício, ela conseguiria fazer, por exemplo, um agachamento com uma perna só, um lateral, fica extremamente difícil uma pessoa sedentária, além de não ter técnica suficiente para conseguir fazer isso. Até o agachamento, que é um exercício aparentemente simples, a gente sabe, como profissionais de educação física, a complexidade que é fazer um agachamento bem feito. Então, assim, é muito complexo, mas só da pessoa querer já começar alguma coisa é sensacional, é fazer alguma coisa. E hoje em dia com elástico também, que você pode comprar, ou então pesos também, hoje tem lojas como a Decathlon, como Centauro, Netshoes, e são mais baratos do que a mensalidade de academia para você fazer nesse período de quarentena. Legal. Ô, Léo, a professora Fernanda Leão, ela perguntou aqui, como treinar sem ter pesos em casa? Hoje em dia, se você pegar também uns vídeos que tem no YouTube, tem um pessoal que pega garrafa PET, né? E dando umas ideias de você fazer exercício e tudo. Eu acho assim, folha de papel que bota no chão e faz uns outros movimentos, com recursos bem tranquilos para começar a treinar. O único cuidado é que são prescrições ou orientações, desculpa, ou então dicas muito genéricas que podem não se aplicar para um único indivíduo. Para começar, pode ser legal, mas não seria mais para todo mundo, para aquele indivíduo único, que seria meio complicado. Não sei se eu consegui ficar claro aqui na informação. Eu acho interessante, professora Fernanda, né? Quando você começar uma atividade em casa, pense nesse sedentário como se fosse um idoso que nunca fez atividade física. Quais os exercícios que você vai colocar para ele que são mais seguros possíveis e que ele consiga fazer sem gerar nenhum tipo de sobrecarga a mais. Então, por exemplo, sentar e levantar de uma cadeira, né, Léo? É um agachamento.
né? um agachamento. Abrir e fechar uma porta é como se fosse uma remada ou um supino ali unilateral, que você pode fazer isso com elástico também. Então, tomar cuidado só com isso, assim, de você trabalhar essa carga de uma forma pensando como se fosse uma pessoa que nunca tenha feito atividade física e não tenha noção nenhuma, né? E é fantástico, né, Rogério, como é que a gente volta para a calistenia, né, para a nossa ginástica sueca, né, de centenas de anos atrás, e a gente volta para, nesse período de quarentena, fazer exercício com peso corporal, né? E eu gosto muito de falar nos cursos que eu ministro que parece que a gente vive num museu de grandes novidades. Para quem viu o spinning, que é um exercício na bicicleta estacionária. Spinning já ficou em alta, já ficou em baixa, já ficou em alta, de novo ficou em baixa. Agora voltou com esses estúdios aí também de bicicleta. É incrível. Agora a calistenia está super na moda, porque a gente só tem esse recurso para fazer. Quem está em casa não sabe o que comprar também, quer começar a se movimentar. Muito Ô, curioso. Léo, tem uma pergunta aqui do Carlos Vieira Duarte, que é o treinamento pliométrico, que é o de salto, né? Que envolva movimentos com forte componente excêntrico, possivelmente aumentam a inflamação pós-treino. Convém evitar? O que você acha? Eu acho que é uma excelente informação do Carlos. Carlos eu conheço, né? Excelente profissional também aqui do Rio de Janeiro. E eu acho que, com certeza, é uma informação que a gente tem que se preocupar, sim. Um treinamento excêntrico, pliometria, como tem aquele componente elástico de você excêntrico, você amortiza e você depois gera o concêntrico num salto, num pulo, num polichinelo, pode ser que você aumente sim um processo inflamatório. Por exemplo, eu estava treinando a minha noiva esses dias e botei para ela fazer uns polichinelos. Ela ficou super dolorida em panturrilha, porque ela não tem o hábito de fazer esse tipo de exercício. Então ela sentiu, então é uma inflamação, não deixa de ser um processo inflamatório. Acho que convém muito, assim, essa informação do Carlos foi excelente. Legal. Ô, Léo, tem alguma faixa... primeiro, se você usa a frequência cardíaca, né, como marcador de carga do treino, e se existe alguma faixa que seria considerada segura para esse treinamento aí em tempos de Covid? Se a gente for pegar assim, na literatura uma prescrição genérica, se a gente ficar em aproximadamente 40% a 60% da frequência cardíaca de reserva, seria uma intensidade bem segura, que é uma intensidade bem moderada, bem tranquila para a maior parte das pessoas. 40 a 60 é o intervalo. 40 uma pessoa mais descondicionada, 60 mais condicionado. Criando de 20 a 40 minutos aproximadamente, seria a dose de exercícios ideais para você potencializar o seu sistema imunológico. Legal. O Rodrigo Cartacho aqui, ele deu um comentário aqui sobre trabalhar, né, de forma independente e sempre com um profissional de educação física. O Léo, com relação a gente vê muito hoje em dia, né, e a gente está tendo que se adaptar a isso, de trabalhar com uma ampla gama de alunos, né, que muitas vezes não tem materiais, ou enfim, que não tem exatamente, só tem o próprio peso do corpo, né? Existe alguma forma de você graduar essa intensidade com o próprio peso do corpo? Eu acho que vai muito próximo até do que o Rodrigo escreveu agora há pouco, né? Da atuação do profissional, da importância dele de conseguir fazer essa dose. Porque é que nem, como é que é? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, no final das contas, não é isso? Então, se você dosar demais, você pode enganar a pessoa. Se você dosar certo o remédio, menos você só deu um placebo para ela. E uma das maneiras que a gente tem, não tendo um frequencímetro, né, seria aquela percepção de esforço. Numa escala de 1 a 10, que é a escala mais fácil de Borg, a 6 a 20 a gente não consegue fazer essa interpretação para o cliente, para o aluno, é muito mais difícil. Mas a de 1 a 10, ficando entre 5 e 6, daria uma intensidade ótima. E isso o aluno entende. Até para treiná-lo à distância, perguntar para ele, olha, numa escala de 1 a 10, como é que você está? Sendo 10 muito cansado, chegando até um 7, está tranquilo, ele está numa intensidade que fica próxima daqueles 40% a 60%. Isso na corrida seria mais ou menos como se a gente estivesse correndo junto, conversando, Léo?
Exatamente, perfeito. Se você consegue bater um papo, conversar enquanto você faz, funciona muito bem. Uma coisa que eu faço, Rogério, é uma coisa que eu faço, né? Agora, a experiência prática não peguei em literatura nenhuma, mas com os meus alunos. Enquanto eu estou ali atendendo o meu aluno, contando as repetições, corrigindo, mas sempre tem uma conversa paralela que está rolando sobre qualquer assunto, que pode ser até sobre o Covid, como é que você está, como é que está seu cachorro, mas alguma coisa que até para poder desfocar um pouquinho, enquanto eu estou atento em outras variáveis. Se o aluno continua falando, mostra que ele está bem. Se ele está demorando para responder, a cada 5 repetições que ele fala alguma coisa monossilábico, que talvez eu precise, na próxima sequência de exercícios, reduzir essa intensidade. Ô, Léo, o Carlos, conhece o Carlinhos? Carlos? Grande Carlos Martins, claro. Esse moleque é fantástico. Nota mil. O Carlos, ele perguntou se correr dentro de casa em um local pequeno pode ser indicado, porque o volume do tempo do treino é maior do que se ele estivesse correndo a mesma distância na rua, né? Porque perde-se o tempo, dando a volta, tal. E se isso é válido ou não para uma pessoa treinar em casa. O que você acha? Não sei se você viu, né? Teve um pessoal que fez uma maratona, né? Correndo em casa, né? Que postou nas redes sociais recentemente, né? Sensacional. A única questão que me preocupa um pouco é que você vai ter que fazer muita troca de direção. Então, quando você faz muita troca de direção para tornozelo e toda a musculatura lateral dos membros inferiores, principalmente, talvez você tenha um excesso de utilização dessa massa muscular que você não está acostumado a fazer, porque normalmente a corrida ela é numa visão não tão assim, mais macro, ela é muito no plano sagital, você está correndo para frente o tempo inteiro, você faz poucas mudanças de direção. Você fazendo em casa, você vai fazer muito mais, então outros músculos serão sobrecarregados. Aí lembrando o que o outro Carlos também falou, de um processo inflamatório, talvez seja pior para esses músculos que estão estabilizando, que estão te ajudando a fazer uma troca de direção, e eu não sei se eu indicaria por conta de inflamação. E inflamação é imunossupressão. Imunossupressão é o que a gente não quer nesse período de Covid. Trabalhar, gente, acho que sempre com... nunca na faixa onde você se sinta muito cansado, né? Eu acho que essa é uma recomendação básica, né, Léo? Você não pode trabalhar no limite, ou... Tanto cara, que com os meus alunos todos, assim, de 5 a 6 quilômetros, que dá 40 minutos, e os ultramaratonistas e maratonistas, 10 quilômetros no máximo, sabe? Olha, um trabalho mais... do que isso, exatamente porque, cara, esse é o momento que a imunidade tem que estar lá no topo, né? Exatamente. Você não pode pensar em ter a imunidade baixa em nenhum momento, tem que estar lá no topo. Sim. E o exercício bem feito, bem prescrito, ele também aumenta a imunidade de 3 até 24 horas depois, aquela sessão de exercícios. Então, assim, o exercício agudo, ele aumenta a imunidade por até um dia depois. E se você faz sempre o exercício, você tem um risco menor de você ter infecções do trato respiratório superior, que é resfriado, são gripes. Eu não tenho nenhum estudo ainda que fala e correlaciona exatamente Covid e sistema imunológico, ou então Covid e exercício. Então, o que a gente faz é uma transferência de informações, o que a gente sabe e o que a gente tenta talvez extrapolar para o Covid-19. Entendi. Ô, Léo, uma pessoa aqui perguntou, mas só eu consigo ver aqui que é na interrogação, o que representaria os 40%, 60% da frequência cardíaca de reserva? Eu entendi que na frequência cardíaca normal, né? Uhum. Tem essa tabela de 40 a 60 da frequência cardíaca de reserva? O que seria da frequência cardíaca? Acho que lá de 220, né? A gente vai precisar de umas continhas, porque a reserva, sem querer entrar muito, porque senão a live fica muito técnica demais, assim, fica muito micro, mas lembrando que a reserva é a máxima menos a mínima. E você pega essa diferença, multiplica pelo percentual que você quer, que é 40% ou 60%, e soma a mínima, que é de reserva, que é de repouso.
Então, quando você pega a máxima, menos repouso, multiplica pelo percentual que eu falei, 40%, 60% mais a repouso, a gente chega lá. Para um aluno, se a pessoa que fez uma pergunta é um aluno, é uma conta que é um pouquinho mais difícil de fazer, assim, de dele calcular sozinho, e o ideal seria pegar a frequência cardíaca máxima. Se eu pudesse dizer o que seria a máxima, aproximado com a margem de erro, eu jogaria um pouquinho para cima, entre 45% a 65% aproximadamente, 45% e 65%. Mas tem uma margem de erro aí, enfim. Isso, seria abaixo da zona aeróbia ali, ou enfim, Perfeito. Um pouco abaixo do limiar aeróbio, né? Mas é o que você falou, assim, duas possibilidades. Uma delas é você conseguir falar enquanto você faz o exercício, isso é muito importante. E a outra, numa escala de 1 a 10, algo entre 6 e 7. Isso. Ô, Léo, o cara que gosta de treinar na academia, e aí ele quer hipertrofia. Hipertrofia a gente sabe que tem a questão de você trabalhar no limite o tempo todo, a musculatura, né? Para que você gere exatamente essa hipertrofia. Isso também pode afetar a imunidade nesse processo de Covid. De repente, o cara que tenha uma academia no condomínio e está lá, continua treinando na intensidade máxima dele? Tá legal. Algumas questões são bem interessantes. Uma delas, aqui no Rio de Janeiro, muitos lugares estão com as academias fechadas, até as de condomínio, então até estão complicadas para elas. Não sei como é que está em Piracicaba, mas isso aí é uma realidade aqui do Rio, né? Então meio complexo. Se a pessoa já treina com esse fim de hipertrofia e ela mantém o treinamento dela, perfeito. Eu acho muito difícil se ela tem um processo inflamatório que vai piorar a imunidade dela. Se ela está fazendo algo acima do que ela já faz, que eu não acredito que ela esteja fazendo nesse período de Covid, mas se ela estiver fazendo, ela estaria aberta a uma janela aberta e a infecções e talvez uma imunossupressão, sim. Legal. Muita gente legal entrando aqui, Rogério, galera muito boa aqui, muitos alunos meus aí da pós-graduação, muito legal, nível bom aqui da turma aqui na live, hein? Rapaz, eu chamei você, a galera veio em peso, né? Muito bom, muito bom. E perguntem também, vocês da pós, alguns já perguntaram, algumas pessoas com doutorado já perguntaram também aqui, também que você já leu, então perguntem, por favor, hein? Vamos lá, vamos que vamos. Ô, Léo, quais as indicações de exercícios que você pode fazer em casa em locais pequenos, né? Porque a galera fica muito... Outro dia eu recebi só para eu te dizer isso, eu recebi uma dúvida de um aluno perguntando se ele poderia fazer 10 séries de 10 burpees por minuto, descansando 1 minuto, né? Caramba, Então, assim, 10 burpees em 1 minuto, aí descansa 1. Uhum. 10 burpees em 1 minuto, descansa 1. Que é o que ele mora num kitnet, e aí ele, cara, eu não tenho espaço, eu tô com medo de sair para correr e tal. Existe algum tipo de exercício que seria o mais indicado para fazer em locais pequenos ou não, cara? Se a pessoa consegue fazer o burpee, eu acho que é um excelente exercício, porque se você conseguir fazer exercícios que mobilizem muita massa muscular, como o burpee, como agachamentos, polichinelos, mesmo que se a pessoa estiver já adaptada para isso, obviamente, né, isso aí não precisa nem ser dito, mas se ela está bem adaptada e consegue fazer esses movimentos super complexos, maravilha. Se você não precisa de um espaço muito grande, em 2 metros quadrados, a 3 metros quadrados, você já consegue fazer super bem esses movimentos. 2 não, porque eu acho que eu exagerei agora. Mas 3 metros, 4 metros quadrados é bem possível de você conseguir fazer. Uma sugestão, eu escrevi um e-book agora recentemente sobre sistema imunológico e exercício. Para quem tiver interesse também, que não pediu ainda, pode pedir, manda mensagem que eu mando, que vai ser um prazer danado. E uma sugestão que eu dou de exercícios é que você coloque um exercício que eleve a frequência cardíaca, que pode ser um burpee, por exemplo, que você faça um exercício para membros superiores, que pode ser uma flexão. E a flexão não precisa ser no chão, você pode fazer na parede, depende se você treina uma senhora, você pode fazer apoiado numa mesa também. Um exercício para membros inferiores, que pode ser um agachamento ou um sentar e levantar da cadeira, como você falou bem.
em um abdominal, uma coisa para a região central do corpo, que pode ser uma prancha, um abdominal, alguma coisa assim. Mas se você fizer 4 exercícios, um que eleva a frequência cardíaca, com membros superiores, membros inferiores e região central do corpo, do core, você consegue fazer assim, um treino completo. Perfeito num espaço curto e com peso corporal. Se não tiver um bastão que você possa até botar, por exemplo, sacola de mercado, todo mundo está recebendo sacola de mercado em casa agora, né? Você não jogou fora, mas se você botar ali um saco de arroz, alguma coisa assim, com um cabo de vassoura, você consegue fazer uma barra. São exercícios simples que você consegue fazer e montar e sem grandes dificuldades. E um professor que estuda e se atualiza, ele consegue fazer uma prescrição muito bem feita para o seu aluno. Ô, Léo, eu vi que você postou essa semana sobre o Tabata, né? Explicando o Tabata. Sim. O Tabata, ele é indicado em períodos de Covid? Como é que você acha? Olha, para a maioria das pessoas vai ser um exercício bem intenso, né, o protocolo do Tabata. Se você fizer só a parte principal dele, sem excluir o aquecimento, que todo mundo esquece que existe um aquecimento de 10 minutos antes, mas se a gente pegar só a parte principal, que são aqueles 7 a 8 rounds de 20 segundos de intensidade supramáxima, com 10 segundos de descanso, ou seja, 2 para 1. É o único protocolo de alta intensidade que existe e que é mais tempo de esforço máximo e menos de descanso. Nenhum outro protocolo é assim, nem de um Wingate, nem do Gibala, nem de CIT, nem HIIT, nem nada. Ele é o único por isso. Mas se fizer um burpee, por experiência, estudos que eu já orientei na pós-graduação, você começa com 8 repetições máximas, depois cai para 7, depois 7, 6, 6, 4, 4. É um exercício extremamente vigoroso. Eu não indicaria para alguém que está sedentário começar a fazer um Tabata. Você pode fazer um outro protocolo, que são 20 segundos por 10 segundos. Beleza. Mas se você não quiser fazer naquela intensidade, você chama de outro nome, você não chama de Tabata. Você está inspirado no Tabata, mas não é com intensidade alta. Eu acho que essa aí foi uma pergunta muito boa. Mas é um exercício que, para quem está bem condicionado e tem proficiência de fazer um movimento de um burpee, por exemplo, sensacional, sensacional. Eu prescreveria mole, só faria um aquecimento antes. E tem que ver também o nível, como você falou, o nível de condicionamento, né, do aluno. E, enfim, você tem que ver as variáveis que são indicadas ali para determinado tipo de aluno, né? Ô, Léo, o Gabriel Signorelli, ele perguntou aqui, ó, com o confinamento é esperado um comportamento sedentário na maior parte do dia. Com isso, afeta a sessão de treino. Alguma orientação em aquecimento e volta calma diferenciados? O que você acha? A pergunta do Gabriel veio direto da Espanha, direto de Sevilha, e é muito legal assim, a participação dele, é um cara que está assim, com formação técnica muito boa, e a pergunta é muito boa, porque o que acontece? A gente está sentado a uma parte do tempo. E, se a gente pegar também, já no normal, sem ser nossos alunos, tá bom? Perdão, sem ser a gente, mas nossos alunos, eles ficam de quase 16, 20 horas na posição como se estivesse sentado, então posição próxima da fetal, que a pessoa está sentada porque está comendo, porque está trabalhando no computador, porque está dirigindo o carro. Então, com isso, a gente tem um encurtamento muito grande de toda essa região posterior dos membros inferiores, a musculatura paravertebral vai perdendo força também. Então, se a gente não se atentar para esse tipo de prescrição, e isso já até falando mais do que imunidade, na verdade. Agora já é como treinar mesmo, porque se você não der uma atenção para esse tipo de região posterior de coxa, para vertebral, por exemplo, a gente perde a oportunidade de melhorar muito o treinamento desses nossos clientes. E esse detalhe também da gente estar sentado e comportamento sedentário aumentado, a gente aumenta o risco também de outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, outras doenças crônicas, que estão... E se a gente vê os pacientes que vêm a óbito por conta do Covid-19, todos eles têm alguma comorbidade associada. E esse comportamento sedentário leva justamente a essas comorbidades. Então, por isso que se movimentar é mais importante do que nunca agora. E tem que se movimentar mesmo, inclusive a obesidade. Eu li um estudo ontem falando que é um dos... A Natércia também postou, que foi uma... Sim. Acho que foi a live que você falou, ela escreveu eu vi esse no Instagram dela, que eu acho que é uma das principais aí
Causas de comorbidade. óbito, sim, é verdade. Pessoas com obesidade. E o que eu pensaria nesse momento de aquecimento seria você, como respondendo o Gabriel, seria fazer talvez uma liberação miofascial, fazendo um aquecimento específico para essas regiões de paravertebral, posterior de coxa, tudo bem ameno, mas que a pessoa comece a fazer para poder se movimentar dali. É o que eu pensaria. E hoje em dia, até à distância, se você preparar o seu aluno antes, mandando um vídeo para ele dos exercícios que você quer fazer, você ganha tempo na sessão também. Ou uma imagem que você queira fazer. Olha, eu quero que você faça esse exercício de liberação, dando uma olhada, bastante quiser no treino, eu vou te orientar, mas já vai vendo para você ganhar tempo. Ô, Léo, atividade de vida diária serve como treinamento para melhorar o condicionamento ali? O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão ficando em casa e aí elas não... As empregadas, ou enfim, quem tem faxineira ali, funcionário uma vez por dia, não está mais indo. E eu estou vendo muitas pessoas, inclusive eu, cara, minha esposa está me colocando para limpar a casa todo dia aqui. Isso serve como uma parte desse treinamento que você pode fazer no dia a dia? A gente separando bem, né, as duas situações, as duas condições, né, que é a atividade física e o exercício sistematizado, né? A atividade física, olha, eu sou uma pessoa muito ativa, eu ando, eu me movimento, eu vou para cá, vou no mercado, eu arrumo a casa, enfim, minha noiva me ajuda quando eu estou arrumando a casa, enfim. E aí, assim, se eu tenho um estilo de vida ativo nesse sentido, isso me ajuda muito, porque pessoas mais ativas costumam ter um sistema imunológico melhor. Agora, assim, isso, sem dúvida alguma, ajuda e colabora também a quem faz o exercício. Isso se soma. É como se fosse aquelas recomendações também de você, a cada meia hora, você levantar um pouquinho. E estava vendo outro dia uma outra live também que falava, olha, 3 minutos em meia hora é pouco. É verdade, é muito pouco. O seu ideal seria você fazer uma das recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que mandou do American College agora, logo no início do Covid, era você aproveitar os intervalos de televisão, você levantar. E são 5 minutos, e se você levantar e fizer um agachamento, se movimentar, você já consegue ganhar. Tá vendo o Big Brother? Poxa vida, vai dar um intervalo do Big Brother, levanta e faz agachamento. Isso ajuda sim na sua imunidade, sem sombra de dúvidas. Ô, Léo, mobilidade para você pode ser feito no começo do treino? Pode sim, até a pergunta do Carlos aqui, eu vi também, excelente pergunta, sim. Eu entendo que sim, que a mobilidade você usa no início do treinamento. Sem querer também falar um pouco além do que seria o sistema imunológico, né? Essa pergunta é bem técnica, assim, também, mas que eu gosto. Eu estava dando uma lida num artigo comparando os dois tipos de trabalho de mobilidade, de liberação miofascial, na verdade, tanto com o rolo, que é aquela autoliberação que você faz no rolo, e a outra que você faz com aquele stick, né? Que é aquele bastão que normalmente até você faz ou alguém faz para você. Com o aquecimento, estratégia de aquecimento, aparentemente o do rolo, da autoliberação do rolinho, aquele canudo, aquele cilindro, seria muito mais eficiente até para um aquecimento do que a autoliberação com stick. Porque quando você está fazendo no rolo, você também tem que fazer uma contração também de região central do core, várias outras musculaturas, e quando você está apoiado para ficar no chão e suspenso só em cima no rolo, você já está trabalhando e aumentando o fluxo sanguíneo e aquecendo. Isso é um dado que pouca gente leu, mas é um dado do ano passado que é um artigo espetacular. Ela já ganhou aí uma informação boa aí quem assistiu a live, hein? Se tiver que usar entre uma e outra, faz a do foam roller com aquecimento e do stick no final de volta calma. Essa aí ninguém sabe, hein? Ô, Léo, eu lembro de você na Physilabor, cara, que teve uma época que você fez o projeto 10 mil passos, que eu acho que eu trabalhei com você, né? Trabalhamos. Era você, o Carlos Heitor. E, cara, um contador de passos nesse tempo de Covid, né? Hoje em dia pode ajudar você a aumentar essa imunidade até se a pessoa ficar em casa sedentária. E qual seria o número de passos indicados que, de repente, essa pessoa poderia fazer em casa? O número 10 mil passos, né, é um número assim, que é um número mercadológico de marketing mesmo, né, que tem projetos japoneses de 10 mil passos, mas o mais importante é você aumentar o número de passos. Uma pessoa normal ela caminha entre 4 e 6 mil passos.
por dia. Esse é o número de passos que ela faz uma pessoa que trabalha em escritório. Quando ela vai para a academia e fica aquela 1 hora com você, às vezes ela dá os mesmos 4 a 6 mil passos em 1 hora. Então, o que ela faria em 24 horas, em 1 hora você zipou, comprimiu e fez em 1 hora só. E isso daí é uma questão assim que depois de um tempo, ela se percebe quando ela caminha num shopping o dia inteiro com o filho dela ou com o neto dela, e assim, caramba, eu não estou mais cansada. Por quê? É porque você caminhou o dia inteiro, uma coisa que você faz comigo em 1 hora. Você está super bem treinado. Não, tá. Oi? Voltou, Léo, fala aí. Legal, vamos lá. Vocês estão me vendo falando aqui, bebendo aqui, vamos lá. Na nossa época, a gente usava um pedômetro, né, que era um contadorzinho de passos. Hoje em dia, você pega um aplicativo, como o Carlos acabou de botar aí, você pega um aplicativo de Android ou de iPhone e você monitora o seu número de passos para isso. Se você, só de você aumentar o seu número de passos 10, 15, 20% do que você já faz no basal, já é espetacular. Outra informação que é muito boa, Rogério. A maioria dos nossos professores que estão aqui assistindo a nossa live treinam os alunos 2 a 3 vezes por semana. Uma semana tem 167 horas. A gente só está com eles 2 ou 3 horas. Se você usa um contador desses de passos, você vai estar junto dele, monitorando ele as outras 165, 164 horas. Então, até para você também estar presente nas outras horas, essa é uma ferramenta muito potente, muito potente. Você fala, a longo prazo, ela é desgastante para o aluno usar, mas mas no início, principalmente você está com ele, nossa, é fantástico. Nesse período de Covid, passa para ele, baixa um contador de passos. Quantos passos você deu hoje? Entra em contato, não perde o contato com o seu cliente, porque quando acabar esse coronavírus, esse período de quarentena, ele vai te procurar, ou vai procurar o profissional que deu atenção para ele nesse período, né? É isso aí. Ô, Léo, o Carlos, ele mandou outra pergunta, ó, sabendo que o sono, o estresse e a alimentação têm relação com a imunidade, convém considerar esses fatores ao fazer sua sessão de exercícios? Alguma dica prática? Eu acho que sempre que essa pergunta também é bem interessante do Carlos, porque se você, isso é muito também na prática, porque quando você começa a treinar um cliente, se você não pergunta para ele como ele está, se ele dormiu bem, como é que ele está, se você não faz uma anamnese simples, não precisa ser algo sistematizado, que você faça um questionário de múltipla escolha que ele tem que responder. Mas se você não pergunta, aí, tudo bem, dormiu legal, como é que foi da última sessão até hoje? Dormiu legal? Foi sono picado? Ou você demorou para dormir e dormiu pouco? Ou acordou muito cedo? São alguns parâmetros mínimos que você tem. Porque se você der uma pancada de treino nele, num dia que ele se alimentou mal, dormiu mal, e se você também não conseguir fazer uma leitura de alguns aspectos não verbais, como expressão corporal, facial, para você ver, opa, teve algum estresse, que às vezes você não tem tanta liberdade de perguntar para esse cliente, se seu cliente é seu aluno, mas se você consegue fazer essa leitura, você dose o treino dele, porque senão, estresse, mais uma vez, cortisol lá em cima, imunossupressão, janela aberta para infecção. E quando você faz, a gente tem que tomar muito cuidado, que quando a gente faz exercício intenso, a gente acaba aumentando os fatores, as citocinas anti-inflamatórias, né? Sim. Que aí fazem com que a gente diminua a imunidade. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Essa carga de treinamento é muito indicada exatamente para determinados alunos que vocês já prescrevem. Isso que é importante. Se a gente pegar, por exemplo, uma recomendação bem interessante, treinos que durem mais do que 90 minutos, por exemplo, e também numa intensidade alta, você consegue aumentar de 2 até 6 vezes o risco dessa pessoa pegar algum tipo de infecção. Então, assim, dosar sempre. Não tem saída. Nesse momento de Covid, Léo, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: o cliente não pode ficar parado, os alunos não podem ficar parados, porque isso Sim. não pode acontecer.
pela questão da imunidade, pela questão da saúde mental, que eu vejo isso muito em voga hoje em dia, em tempos de quarentena, e ao mesmo tempo você tem que trabalhar essa dosagem certinha para que você não tenha nenhum tipo de problema, gere nenhum tipo de problema para o seu aluno, né? Então isso é muito importante. Com certeza, sem dúvida. Ô, Léo, faz um apanhado aí de tudo que você falou, o que você recomendaria, porque a gente está chegando nos 10 minutos finais da live. Passa rápido, hein, Rogério? Passa rapidinho, a gente tem que marcar outra, cara. A gente tem que marcar outra. Pois é. E faz um apanhado aí do que você falou, que é as melhores recomendações para quem está nos ouvindo aí, para quem vai nos ouvir também nesse tempo de Covid aí. Sim, vamos lá. Como você falou bem, Rogério, as pessoas, nossos alunos, eles têm que se movimentar. E não só os alunos, mas a gente também, tá? Que às vezes a gente esquece de treinar, tá? Nesse período de Covid, né? Não precisa você fazer todo dia também com o seu cliente, mas que ele faça com regularidade, como ele fazia antes. Que ele consiga fazer algo, se você fosse pensar numa prescrição ideal, algo entre 20 e 40 minutos de prescrição, numa intensidade, se for por percepção de esforço, de 6 a 7 numa escala de 1 até 10, não ultrapassar de forma alguma 90 minutos para quem não está habituado a fazer um treinamento tão longo quanto esse, para você não aumentar o risco de infecções. Então o que seria bom, que seria um remédio, acaba virando um veneno no final das contas. Então, na verdade, é ficar nessa faixa, porque quando você faz nessa intensidade, você aumenta o seu sistema e melhora o sistema imunológico aproximadamente até 3 horas ou até 24 horas depois, tem relatos também. Então, com isso, você com o sistema imunológico mais forte, a gente imagina que você está menos aberto a infecções e se o mecanismo do corona e do Covid for mais ou menos semelhante, que a gente também vai ter uma potência melhor, uma resposta melhor e menos chances da gente se infectar. Acho que tem várias outras barreiras, mas essa, com certeza, o exercício é uma excelente é uma excelente estratégia de proteção e de melhora do sistema imunológico. E nada melhor, não só do que uma sessão, como a repetição de várias sessões, para você ter o aspecto crônico e a melhora crônica do exercício. Léo, uma dica que eu dou, que essa semana, enfim, tem alguns alunos meus aqui, eu acho que na live, mas uma dica que eu dou, teve uma aluna minha essa semana, a Elaine, que é ultramaratonista, eu treino ela, uma ultra. Ela falou, ai, prof, eu tô sem motivação, o que eu faço, o que você indica e tal. Então, assim, cara, qual é a minha motivação diária? Eu tenho que acumular 100% da minha meta aqui do relógio todo dia. Isso é uma motivação. Tenta achar exatamente essa motivação do aluno. Eu falei, Elaine, sim, boa. Eu até o final da Covid, eu quero treinar todos os dias. A Fernanda, minha esposa, já sabe qual é o horário que eu treino. Então tem que ser todos os dias. É uma coisa já. Eu tenho que acumular 100% do que o relógio diz, do que o Garmin diz. É a segunda meta. Né? Eu também, estou monitorado sempre também. E isso vai criando uma espécie de gamificação para o seu aluno, onde ele vê que você consegue, que ele vê isso como um jogo, como uma brincadeira, e que ele consegue fazer isso. Né? Para quem corre, eu falo, eu já estou recomendando que já corra de máscara, né? Porque acabou de sair um estudo belga, já tem um japonês também, que falam que as gotículas podem ficar suspensas, enfim. Vai correr de máscara, 30, 40 minutos, tem que ser 3 vezes na semana. Aí eu falo, manda foto para mim, para eu colocar lá dentro do grupo e tal. Isso é importante, para que a pessoa entenda isso como um jogo, um game ali, e se mantenha no exercício. Você tem também alguma dica aí para a galera, para as pessoas? Eu concordo pra caramba com o que você falou, porque você consegue saber o que o seu cliente gosta. Como tem uma galera que está aqui assistindo, que acho que você vai entender o que eu vou falar, foco no foco do cliente. Se você consegue perceber isso,
você ganhou o seu aluno para sempre. Essa que é a verdade. Então, se você descobre o que motiva ele, o que o faz se motivar, e você entra na mente dele e você consegue gamificar isso, é o que você consegue resolver a vida dele e deixá-lo motivado. Uma estratégia que eu faço agora para mim, para eu treinar, o que eu fiz semana passada, é sempre mudar meu treinamento. Eu, por exemplo, eu espaço durante o dia inteiro 10 sessões de circuitos. E eu não importa, mas eu sei que durante o dia eu vou ter que fazer. Eu posso fazer tudo acumulado, como eu faço também, tipo, 8 da manhã, outras 9, aí faço 3 às 10, aí faço outras 5 e vou terminando no final do dia. Mas eu gamifiquei da minha maneira. Eu tenho meus reloginhos também, minha pulseira que me gamifica também meus passos, e se eu tivesse com alguém me monitorando, eu ia adorar que alguém chegasse para mim e me perguntasse: e aí, como é que foi hoje? Caminhou? Quantos passos você deu? Tá em casa, né? Dormiu bem? Quantas horas deu no seu relógio que você dormiu? Eu ia adorar. Não é possível que quem você te contrata e paga você para isso, o cara está esperando isso de você. É legal mesmo, isso é legal mesmo. Léo, a gente está nos minutos finais aqui da live, cara. Queria te agradecer muito a sua presença aqui. Que você, poxa, deixe o seu contato aí para a galera que queira te seguir da minha parte, né? E quem quiser me seguir aí também do Léo, enfim, é professor Rogério Cardoso. Léo, fala aí suas mídias, enfim, seus contatos aí para a galera que quiser te seguir. Legal, Rogério, eu agradeço o convite que você me fez aí. É um prazer falar contigo depois de tantos anos também. Você é um cara sensacional, super bem sucedido em tudo que você fez na vida. Eu posso falar com propriedade que te conheço há 25 anos, então eu sei, eu posso falar melhor que ninguém. Eu só perdia de você na natação no Costas, porra, não, sacanagem. Mas aí a gente era bem equilibrado naquela época da natação. E assim, a live hoje foi muito boa. Para quem assistiu do início ao fim, eu acho que foi fantástico. Tem gente elogiando aqui, o Rodrigo também, aluno da pós, está mandando aqui uma mensagem fantástica aqui que gostou. E eu concordo, acho que tem que fazer mais mesmo. E para quem não me conhece, minhas redes sociais aqui no Instagram talvez seja a melhor maneira, Leonardo BB Brito. Toda semana eu estou aproveitando o Covid até para a minha saúde mental, colocar uma, duas informações semanais sobre atividade física. Até a última foi sobre saúde mental também, que eu escrevi semana passada, um tema meio pesadinho, mas eu acho que vale a pena dar uma lida no texto e tudo. E também eu queria aproveitar, Rogério, e falar o seguinte: eu lancei um e-book exatamente sobre sistema imunológico, exercício. Então, para todo mundo que está vendo aqui a nossa live e quiser mandar e quiser pedir para a gente, só mandar uma mensagem que eu envio, que vai ser um prazerzaço. Estou vendo um monte de gente aqui pela faculdade, aqui a Rosana dando alô, a Renata, poxa vida, a galera nota 1000 aqui também, então muito, muito legal, assim. Então, para quem quiser, tiver interesse, pode mandar, pode pedir para mim. Amanhã eu devo estar lançando também um vídeo, também pelo próprio IGTV, falando sobre exercício e saúde mental, sobre o tema do post da semana passada. Então, convido para quem quiser, para que vá e assista. Rogério, só vou te fazer uma pergunta. Vai ficar gravada essa live? Vai ficar gravado 24 horas e amanhã, Léo, eu vou colocar dentro do meu canal lá no YouTube e mando para você também. Vou pegar seu e-mail e mando para você também. Legal, também tem um canal no YouTube, eu vou adicionar então o vídeo lá também no meu canal, que a gente passa aí para a galera. E quem gostou também aí que está assistindo a live, poxa, também indica, compartilha, por favor, hein? Valeu. Léo, brigadão, meu querido, a gente vai se falando aí. Vamos marcar uma próxima aí sobre outro tema, cara. Brigadão, meu querido, e sucesso aí para você. Um abraço, cara. Legal, Jair, um abração para você também. Tudo de bom, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau. Beleza, galera? Muito obrigado aí. A live tá 24 horas e amanhã no YouTube, lá no meu canal, Professor Rogério Cardoso. Um abraço.